Bem-vindo ao PokerStrategy.com, a sua escola de pôquer profissional. Neste vídeo, vamos aprender as regras básicas para um torneio de pôquer. Em razão do aparecimento dos sites de pôquer, começou a surgir um novo tipo de jogador, que na sua maioria são jovens que conseguem em um curto período de tempo sair dos níveis mais baixos do jogo até os valores mais elevados. Assim, para o que antes levava muito tempo, hoje leva apenas 2 ou 3 anos. Atualmente, se um jogador quer se tornar um profissional do poker online, ele vai precisar ter novas qualidades. Para evoluir no poker online, você não tem que saber apenas jogar bem, você precisa saber controlar o seu dinheiro, você deve ser um verdadeiro gestor da sua própria conta. Pense sempre que o valor que você deve pagar para entrar em um torneio, que é o que chamamos de buy-in, é como um investimento, como se você estivesse comprando ações. Então, compre somente a ação quando você perceber que pode obter lucro com ela e que o risco de perda seja totalmente controlado. No poker, isto tudo é conhecido como gestão de bankroll. Você nunca deve investir mais de 2% do seu capital em um sitting goal. Para descobrir quanto é 2%, é simples, basta dividir o seu capital total por 50. Embora pareça muito, é realmente o que você precisa para ter segurança no teu caminho. O que é comissão paga para o site de poker? A entrada de um torneio ou de um sitting goal é sempre composta por um valor líquido mais as taxas para o site. Esta taxa é chamada de rake. Um torneio anunciado, por exemplo, custando $1 mais 15 centavos, significa que somente $1 irá para a premiação. Os outros 15 centavos irão para o site. E é o primeiro valor que nos interessa para a nossa gestão de bankroll. Então é simples. Você só pode participar do torneio se tiver no mínimo 50 vezes este valor. No caso deste exemplo, você deve ter no mínimo $50. O ponto de partida da sua carreira como jogador de pôquer são justamente os $50 mais os bônus que o Poker Strategy lhe oferece como capital inicial. Com este dinheiro, você pode começar a jogar nos torneios que têm o buy-in máximo de $1, já descontando o valor do rake. Depois dessas simples instruções, você pode decidir em que nível jogar. É muito importante que você seja capaz de baixar de nível quando não estiver indo bem no nível atual, tendo tido algumas perdas, por exemplo. É muito possível que você tenha um período ruim perdendo em vários torneios. Aí é hora de pisar no freio e tentar recuperar o seu melhor jogo. Pense assim: perdi uma partida, mas não o campeonato. Veja sua carreira no poker como um grande jogo. Você não vai ganhar sempre, não vai ganhar todas as partidas. Algumas vezes sofrerá derrotas, mas se aprender a baixar de nível quando isto acontecer, certamente alcançará o seu sucesso no final. Se o nível está alto para você, baixe o nível e comece novamente com força a partir dali. Se permanecer no nível em que já está ruim, vai acabar perdendo muito dinheiro e ficará muito frustrado. Não se pode ganhar sempre, você deve aceitar que o jogo é assim. Imagine que o Sitting Goal é como uma partida de xadrez, que existem 3 fases: a abertura, o meio do jogo e o final. Na abertura, não tem como você dar checkmate no rei do seu inimigo. Tem que primeiro colocar suas peças em posição durante o meio do jogo para que no final possa dar o checkmate. Em um Sitting Goal, existem também 3 fases, que são determinadas pelo número de blinds que devem ser colocados. Em um torneio, os blinds vão aumentando pouco a pouco e isto influencia realmente na sua estratégia. Na primeira fase, que é onde você tem mais de 24 big blinds, os blinds ainda são muito pequenos e sua estratégia será a de não correr nenhum risco desnecessário, devendo esperar por boas cartas. Nesta fase, sua melhor virtude deve ser a paciência. Na segunda fase, é onde você tem entre 14 e 24 big blinds. Aqui os blinds começam a subir e se começa a ter menos ficha para jogar. É onde começa a segunda fase da sua estratégia. Vamos jogar de forma mais agressiva e com uma estratégia diferente. Na terceira fase, onde se tem menos de 14 big blinds, os blinds já estão tão altos que quase não se tem mais fichas. Isso significa que chegamos na fase mais importante do jogo, a fase do push or fold. É onde devemos sempre decidir entre apostar tudo, dar all-in, que é o push, ou sair da mão, fold.
Sua estratégia nas primeiras fases será a de chegar na última fase. É nela que começa realmente o Sitting Go. Por isso que nosso departamento de software, em colaboração com jogadores profissionais de torneios e junto com educadores da Poker Strategy, desenvolveram um programa de aprendizado totalmente gratuito que está disponível para download. Existe uma grande diferença em relação às partidas de pôquer convencionais. Em torneios, existe uma regra específica em relação a outras variações, ou seja, as primeiras fases são o caminho que nos leva ao nosso objetivo, que é a última fase. Em torneios, você tem que descartar cartas que em uma partida de pôquer convencional você jogaria com elas sem nem pensar duas vezes. Boa sorte nas mesas!